Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez nós estamos de volta com a nossa quarta da doutrina para pedir a Deus, o nosso querido e amado Salvador, o libertador, aquele que transforma o homem velho em uma nova criatura. Que palavra grandiosa, transforma o homem velho em uma nova criatura. Diz a palavra de Deus que tudo se fez novo. 1 Coríntios 5,17. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. É bem verdade que essa transformação, muitas vezes, ela leva um tempo, é um processo gradativo. Para uns, o efeito é muito mais rápido. Para outros, existe uma longa estrada a ser percorrida. Mas o importante, queridos, é que venhamos realmente experimentar a metamorfose, que é a transformação. É exatamente o exemplo da lagarta que se transforma numa borboleta. Quando lagarta, as pessoas têm nojo. Quando é uma lagarta, as pessoas querem a distância, pois é um inseto pegajoso. Mas quando a lagarta passa pela metamorfose, pela transformação, a palavra de Deus, ela mostra exatamente isso, que quando nós estamos no período de lagarta, nós somos pegajosos por causa do pecado. Mas quando passamos pela transformação, e aí a gente se transforma em uma borboleta, digamos assim, a borboleta, ela é admirável, com suas diversas cores, vermelha, colorida, amarela. Então ela ganha a admiração. Ela aparece nos jardins, nas flores de um jardim, voando nos lugares mais atrativos possíveis. Então eu quero, nessa noite, trazer mais uma palavra de ensino para a nossa vida. Eu peço que você que está aí com sua família, você que está aí pedindo, Deus, mais uma vez, o meu coração se abre, a minha mente está preparada, os meus ouvidos estão abertos, porque eu quero ser encharcado, eu quero receber uma dose mais forte do teu amor, a certeza de que em tempos difíceis o Senhor continua cuidando de mim. A palavra que nós vamos hoje meditar está no livro de Ruth. Ruth, para mim, é um dos grandes exemplos de amor a ser seguido. Amor, fé e entrega. É uma moça que hoje vai, com certeza, aprimorar alguns pontos da nossa vida. E se a gente tiver sensibilidade, eu creio que nessa noite você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando contigo. Nós vamos pontuar coisas grandiosas na vida de Ruth, a partir do texto que eu vou ler para vocês. O livro de Ruth, o capítulo de número 1, verso 19, diz assim: e elas continuavam a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é Noemi? Verso 20. Porém, ela respondeu: não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada. Porque Deus, o Todo-Poderoso, me deu muitas amarguras. Verso 21. Quando saí daqui, eu tinha tudo. Vou repetir o verso 21. Quando saí daqui, eu tinha tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada.
Então por que me chama de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? O verso 22. E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth e a sua nora. Moabe, com sua nora moabita, elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava prestes a começar. Vamos orar a Deus, pedindo a Ele o discernimento, pedindo a Ele a revelação. Mas além da revelação e do discernimento, eu peço que Deus me dê a inspiração que possa vir do alto da glória de Deus, porque toda palavra, ela é divinamente inspirada, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, porque a palavra de Deus é poderosa para discernir os pensamentos dos nossos corações, porque ela é poderosa mais do que uma espada de dois gumes, porque ela penetra juntas e medulas. Este é o efeito da palavra do Evangelho. E eu quero pedir a Deus que segure a sua mente diante dele, para que você possa alimentar seu coração. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Se você não acompanhar a palavra de Deus virtualmente, se você não separar tempos para cultuar a Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, mas se você não tiver o entendimento que o culto está chegando a você através das redes sociais, virtualmente, mas Deus está te fazendo uma proposta: deixa eu fazer você vencer essa batalha, deixa eu levantar o seu ânimo, deixa eu capacitar você, sua família, para manter vocês de pé nessa situação de distanciamento, em que o nosso amor hoje, é declarado na distância. Eu não vou na sua casa porque te amo, eu não te abraço porque te amo, eu não me aproximo de você porque eu não quero fazer você correr risco, porque eu não quero levar perigo. Pai, no nome de Jesus, nós já temos a tua palavra lida e queremos fazer uma exposição segura, queremos fazer uma explanação espiritual, queremos aprender com essa história tão grandiosa, que possa falar ao coração e ao entendimento de todas as dezenas ou centenas de pessoas que vierem a acompanhar, agora ao vivo, ou depois, quando tiverem tempo e se depararem com essa transmissão, com esse vídeo, que possam, Senhor, separar um tempo para meditar, refletir e receber a palavra de Deus que nós vamos agora, em teu nome, entregar. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ser muito objetivo, mas para você entender, eu quero fazer uma rápida explanação do texto, começando do verso 1. Judá, em Israel, estava encarando ou enfrentando uma crise muito grande de fome. Primeiro ponto que eu quero falar é: quando fugimos dos problemas, quando procuramos fugir dos problemas, nós precisamos saber se nós não vamos encontrar problemas maiores do que os que já estão na nossa vida. Elimeleque, esposo de Noemi, pai de Quilion, e o outro que eu agora esqueci, Quilion, e o outro eu não estou lembrado o nome, mas eram 2 filhos que eles
tiveram nesse matrimônio, nesse amor. E a palavra de Deus diz que na crise de fome, preste atenção, quando a crise bateu na porta dessa família, o cabeça, o pai, o marido, com medo que sua família viesse sofrer por causa da fome, chegando inclusive à morte, eles decidiram partir para uma outra região, Moabe. Moabe era um lugar próspero que até nos momentos de crise conseguiam se sustentar. E a palavra de Deus diz, queridos, que aquele homem pegou sua esposa, seus filhos, e fugindo daquele problema, fugindo da fome, da crise, foram se refugiar naquela cidade, naquele lugar chamado Moabe. Quando eles chegaram lá, se localizaram, tudo ia muito bem. Aparentemente tudo estava resolvido, o problema estava sanado. Quantas vezes acontece na nossa vida, a gente numa tentativa de fugir de um problema, a gente se depara com outro. Porque a história começa agora. Foram 10 anos que Noemi passou em Moabe. Nesses 10 anos, ela perdeu o marido. Depois ela perdeu o filho primogênito. E depois ela perdeu o segundo filho. Moral da história: Noemi estava diante de uma situação angustiante, a perca da família inteira. Seus filhos tinham casado com 2 mulheres de Moabe, coisa que tinha causado grande aflição a Noemi e ao seu marido, porque Abraão, quando ele instituiu as leis, ou seja, quando ele recebeu de Deus ordem para que nenhum filho de Deus de Israel casasse com mulheres que fossem de outros deuses. Então isso foi o primeiro ponto que causou muita tristeza. Veja que quando Abraão, antes de morrer, pediu ao seu moço, ao seu servo, que não deixasse que seu filho casasse com mulher de outra nação pagã. Então, os filhos de Noemi tinham desobedecido um mandamento de Deus. Isso causou também um ponto muito negativo na família. Mas os 2 filhos morreram, então Noemi ficou completamente solitária, viúva, sem os filhos, e o que lhe restou foram as 2 noras, Orfa e Ruth. Em um dos encontros das 3, a Noemi abre o coração dela. A Bíblia diz que Noemi chamou as 2 para ter uma última conversa. E naquele momento a Noemi expôs qual seria a definição da sua vida. Qual era a decisão tomada por ela a partir daquele momento. Ela voltaria para seu povo, voltaria para Judá. Ela tinha conhecimento de que a fome tinha desaparecido. Deus voltar a abençoar seu povo. Então, o conselho de Noemi para as 2 noras era: recomece a vida de vocês. Reconstruam a história de vocês. Casem-se com outros homens. Porque eu já sou velha. E mesmo que eu tivesse filhos hoje, não teria como vocês esperar para que vocês pudessem casar com os meus filhos. Então, a Noemi está ali tomando uma decisão de voltar para o seu povo. Aconselha as noras a recomeçar e a reconstruir a vida. Uma delas, Orfa, concorda e volta para sua família. A segunda, Ruth. A Ruth, no verso de número 15, 16, 17, a Ruth entra em um conflito teimoso com a sua sogra.
E qual é a decisão da Ruth? A decisão da Ruth é: onde você for, eu irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde você for sepultada, eu serei sepultada. Isso demonstra um amor e uma fé incrível. Porque como vocês acabaram de ouvir o texto que eu li, a Noemi, ela mesma afirma que ela saiu da sua terra com tudo, ou seja, com marido, com filho, com esperança, com expectativa. E ela mesma agora, quando ela volta uma mulher completamente diferente. Noemi está com um aspecto de tristeza e de derrota. O olhar de Noemi não brilha. Seu corpo está completamente diferente. Apenas, como diz o cearense, o couro e os ossos. Aquela mulher bonita, aquela mulher cheia de beleza, aquela mulher formosa, quando ela volta junto com sua nora e chega em Belém, vindo de Moabe, aquela mulher que um dia saiu cheia de saúde, aquela mulher que um dia saiu ao lado de seu marido, aquela mulher que saiu ao lado de 2 filhos lindos, agora ela está voltando e põe os pés dentro da cidade. E diz a Bíblia que houve um alvoroço. Escute, foi algo tão impactante. O povo que conhecia Noemi ficou tão assustado, foi tão desesperador, que a Bíblia diz que quando ela apareceu em Belém, quando ela entrou nas ruas da sua cidade, quando ela ia passando de frente aos lares daqueles parentes, amigos, a palavra de Deus diz que houve, está aqui o verso de número 9, e elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntavam: esta é Noemi? Ela estava arrasada. Era uma mulher que não tinha mais nenhuma esperança. Ela estava amargurada. Ela mesma diz aqui: não me chame de Noemi, porque Noemi significa felicidade. Me chame de Mara, a amargurada. Ela mesma vai dizendo: parem de me chamar de Noemi, esse nome já era. Essa história de alegria, de felicidade já ficou para trás. Não me chame de Noemi, porque eu não tenho mais nenhuma expectativa, eu não trago na minha vida nada que testifique que eu sou uma mulher feliz. Mas, ao mesmo tempo que ela diz que ela é uma derrotada, que ela não tem nada, que ela perdeu família, que ela perdeu os bens, que ela não tem absolutamente mais nada a se apoiar, vem uma mulher, uma jovem mulher, vem com ela, rompendo o desconhecido, partindo para uma vida diferente. Ruth tinha sua família, Ruth morava em uma terra próspera, que até em crise de fome havia mantimento, tanto é que a família de Noemi tinha ido para lá. Por isso, Ruth poderia ter tido uma escolha de recomeçar, casar com um outro jovem de Moabe, ter filhos. Mas hoje a minha mensagem é exatamente o que fazer, ou como acreditar, como confiar e seguir a alguém quando esse alguém não tem nada a me oferecer. Que fé é essa que eu tenho, que eu olho para alguém que não tem mais nada, não tem família, não tem filho, que se eu olhar pelo olho humano, eu vou dizer: isso é uma mulher amaldiçoada. Veio para escapar da fome, aqui o marido morre, os filhos morrem.
ela não tem mais nada, está voltando para sua família, diz que tem um Deus que é todo poderoso, mas ela mesma acaba de dizer que ela não tem mais motivo de ser uma mulher feliz. Aí é onde entra uma frase que é conhecida no nosso mundo evangélico: tem que ter visão de águia. E aí a visão de águia, e eu não vou aprofundar, porque eu não estou falando sobre as experiências de um crente que tem características de uma águia, eu quero falar só a visão da águia. Porque a águia é um pássaro que tem uma visão que vai no mais distante possível. Acho que é o pássaro que enxerga mais longe. Quando ela está lá no alto voando, ela consegue enxergar, eu não sei quantos quilômetros, mas eu já ouvi falar que é o pássaro, a árvore de rapina, que mais enxerga na distância. A Ruth tinha visão de águia. Aquela mulher jovem, quando ela ouviu Noemi dizendo: vou voltar para minha terra, quando ela escutou a Noemi dizendo: eu sou uma mulher angustiada, eu sou uma mulher infeliz, a fé de Ruth me ensina que é preciso ter sensibilidade para olhar para alguém, e mesmo quando esse alguém está na lona, quando esse alguém foi nocauteado, é preciso ter um olhar de águia para olhar além da derrota, além do fracasso, além do sofrimento. É preciso enxergar que alguma coisa está prestes a acontecer de uma forma positiva, que esse Deus não ficará calado para sempre, que esse Deus não deixará aquela pessoa para sempre naquela situação de vergonha. Foi isso, Ruth, sem conhecer o Deus de Noemi, sem conhecer o povo de Noemi, sem ter experiência com Deus de Noemi, a Ruth tomou uma decisão e ela disse: eu vou seguir essa mulher derrotada, essa mulher fracassada, porque qualquer dia desse, o Deus que ela sempre adorou aqui. E Noemi deve ter passado um testemunho grandioso de Deus para suas noras. Com certeza, durante esses 10 anos, as noras viram em Noemi uma mulher de oração, viram em Noemi uma mulher que se dedicava ao propósito de Deus. E mesmo agora vendo ela se sentindo fragilizada, até mesmo dizendo: Deus me deu aflição, me deu angústia, e eu não consigo mais ver nenhum horizonte, a Ruth disse: eu creio que essa mulher não ficará assim para sempre. Foi por isso que a Ruth seguiu Noemi sem ver absolutamente nada que pudesse lhe dar qualquer certeza de alguma coisa boa. Como é que você reage quando você vê pessoas que não podem naquele momento te oferecer nada? Você abandona? Você vira as costas? Como você reage ao seu cônjuge quando esse cônjuge estiver passando por alguma coisa, alguma situação? Se você tem capacidade de olhar para sua esposa, para o seu marido em tempos difíceis e falar assim para ele e para ela: não se preocupe, porque eu estou aqui. Por onde você for, eu irei. A sua lágrima eu chorarei junto com você, a sua dor eu sentirei com você, a sua tristeza também será minha tristeza, ao ponto de enxergar que lá na frente esse esposo, essa esposa poderá se revelar em triunfo. Será que você tem capacidade de olhar para o seu empregado, para o seu patrão em crises e dizer para ele: patrão, mesmo que o senhor esteja enfrentando essa quebradeira, eu continuo na esperança de que vamos conseguir sair dessa? E assim é nas amizades, e assim é em todas as áreas da nossa vida. Ruth nos ensina hoje uma lição grandiosa.
Não pense que aquelas pessoas que estão diante de você, que no momento elas estão curvadas, elas estão caídas, elas estão na lona, não pense que elas nunca mais, ou que elas não terão um momento de reconstruir o caminho da vitória. Você vai alcançar a bênção de Deus quando a sua fé enxergar além do que os outros enxergam. Aqueles que dizem, sai fora disso, não dá mais, pega outro caminho. Mas você, com a fé e o amor, você vai dizer, não, eu creio que ainda haverá uma esperança. Porque até para uma árvore que foi cortada pela raiz, ao cheiro das águas, ela voltará a brotar. Noemi era exatamente essa árvore que Noemi se tornou-se aos olhos de Ruth, uma árvore cortada pela raiz. Mas a Ruth disse, ao cheiro das águas, essa mulher vai ser uma grande vitoriosa e eu quero estar perto dela. Ruth disse, quando Deus escutar essa mulher, eu quero poder estar perto dela. Chegaram em Belém, era o tempo que estava iniciando a colheita. As duas pobres morando em um lugarzinho humilde. A Noemi já cansada na sua velhice, com seus problemas, sua viuvez, filhos mortos, marido morto. Só tinha ela e a Noemi e a Ruth. E a Ruth começou a meditar, como vou cuidar da minha sogra? E ela foi catar as espigas, porque lá havia uma lei que quando um estrangeiro, uma pessoa pobre, tivesse catando as espigas magras, os trabalhadores deveriam deixar as espigas banguelas para trás. Eles iam catando as espigas gordas e as banguelas, eles iam jogando, e as pessoas carentes, pobres, que não tinham terras para plantar, as pessoas que eram pobres, elas vinham para essas roças, para essas colheitas, traziam suas sacolas e elas iam catando as espigas que eram deixadas para trás, espigas banguelas. E a Ruth, sem emprego, com uma sogra à beira de uma grande depressão, a Ruth pega a sua sacola e vai em busca de algum mantimento para comida, para poder se sustentar. E é lindo isso, porque aqui começa a grande vitória. Eu quero já terminar. A palavra de Deus diz que no dia em que Boaz, o dono, o proprietário daquela terra, o dono daquela lavoura, veio visitar os trabalhadores. Olha que lindo, escuta isso. Aquele homem, Boaz, um homem rico, um homem cheio de sensibilidade, um homem que tinha um coração para Deus, um coração bom. Quando ele viu aquela mulher, aquela jovem tão linda, uma jovem tão bonita, quando ele olhou aquela jovem indo curvada, acocada, colocando as espigas banguelas dentro, ele perguntou, quem é aquela moça? Disseram, ela é Ruth, a nora de Noemi, aquela Noemi que foi embora, que quando o povo estava aqui passando um problema de fome, ela foi com o marido embora para uma outra terra, para Moabe, e lá ela ficou viúva, perdeu os filhos, perdeu tudo, voltou, está vivendo num lugarzinho pobre, não tem nada, e essa daí é a nora que veio com ela, e ela está há dias que ela está catando as espigas. Boaz chamou o encarregado daquele serviço e disse, a partir de amanhã, deixe cair também espigas gordas, porque aquele homem queria ajudar aquela moça. Moral da história, para encurtar, a palavra de Deus diz
que a Ruth, por causa do amor que ela tinha pela sogra, porque ela disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo que eu não conheço será o meu povo. Ela quis dizer o seguinte: eu não conheço a cultura do teu povo, mas eu vou entrar na cultura do teu povo. Eu vou encarar esse desafio e esse recomeço. Eu não sei como é a cultura do teu povo, Noemi, mas eu tenho disposição para recomeçar ao seu lado. Costumes diferentes, cultura diferente, tudo diferente. Ruth disse: eu vou com você. Veja o que a fé é capaz de fazer na vida de todos nós. É o ponto de partida para a grande restituição, não só da Ruth, mas da própria Noemi. Ruth se tornou a esposa de Boaz. Boaz teve filho com Ruth. E Ruth entrou na genealogia de Jesus. Por quê? Porque a fé remove montanhas. Portanto, queridos, eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero que essa palavra possa hoje rasgar, no bom sentido da palavra, o seu coração e ganhar um efeito poderoso, positivo na sua família, na sua vida, na sua história. Que tema nós daremos a essa mensagem? Qual o tema? Tem várias possibilidades de você colocar um tema nessa palavra. Uma delas é quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não terá mais jeito. Quando todas as possibilidades humanas mostram que não há mais jeito. A minha fé alcança o impossível. Eu consigo ver o invisível e almejar o impossível. Ruth viu o invisível, almejou o impossível. E agora ela é uma mulher restituída, privilegiada, esposa, mãe, que transfere todas essas bênçãos para sua sogra, que agora faz parte de um conjunto de vitória, que para e passa pela história do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Deus em Cristo te abençoe. Domingo nós estaríamos de volta às 6 horas no canal Bethesda Central Sede, com mais um sermão, uma palavra, para encher o seu coração de prazer. Meu muito obrigado. Louvaremos a Deus com mais um cântico, e a Simone vai encerrar com uma oração. Se você quer reconciliar com Deus, quando a Simone for encerrar, ela vai colocar você diante do Pai. Se você quer hoje ter um encontro com Jesus, receber Jesus como seu Salvador, nós vamos orar, entregar sua vida, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor está movendo as águas do seu amor. Obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado, de coração. Amém.